Já viu como é feito bancada de porcelanato? E aí galerinha, tudo bom? Hoje eu tô na Le Rêve Patisserie. Quem ainda não viu o vídeo dessa doceria, clica aí pra ver o anterior a esse. E hoje eu vim falar sobre as bancadas de porcelanato, tá? Muita gente me pergunta se é viável, o custo-benefício. Eu falo assim, que muitas vezes é o melhor custo-benefício. Você vai ter que ter uma preocupação com a mão de obra, tá? Não é todo marmorista que consegue fazer um acabamento perfeito para uma bancada de porcelanato, tá? A gente vai ter que ter uma preocupação com a meia esquadria. A pedra, ela tem uma firmeza maior do que o porcelanato. Então, tem porcelanatos que eles estaqueiam com um disco na hora que você está fazendo o corte. Então, você tem que ter um disco mais afiado para fazer aquela meia esquadria, uma mão de obra mais especializada para isso e uma paginação certa, né? Levando em consideração que os porcelanatos são menores do que a chapa de pedra. Hoje em dia já tem porcelanato aí do tamanho da chapa de pedra. Tem porcelanato em grandes formatos de 3 e alguma coisa, por 2 e pouco, por 1 e pouco. Mas assim, às vezes não se torna viável. Então vamos trabalhar com porcelanatos de tamanhos grandes, relativamente grandes, mais comerciáveis, né? Que é tipo porcelanatos de tamanho de 1,20 ou até mesmo de 90, a gente já consegue utilizar. Para essa bancada aqui, até uma peça de 1,20 por 60 a gente conseguiria fazer. Vou te explicar por quê. A minha profundidade dessa bancada tem 60. Essa peça que a gente utilizou aqui é de 1,20 por 1,20. Eu fiz corte, deixei a peça inteira dividida em 3 pedaços, né? Já que a gente não tem esse pano completo por inteiro. E subi o espelho de pedra de 1,20, né? Até essa altura aqui. Se fosse um pedaço menor, o 60 veio até essa prateleira aqui. Então eu ia conseguir esconder o corte. Essa mesma emenda que a gente tem aqui, ela ia ter aqui no meio dessa prateleira. Isso não existe hoje porque o pedaço é inteiro. E aí o resto a gente ia completar com outro pedaço. Se fosse um tamanho maior, as emendas iam ficar menores ainda. A gente ia conseguir ter aqui, sei lá, apenas uma emenda. O que ia acontecer também com a pedra, talvez. Poderia usar, sim, uma bancada inteira de pedra. Às vezes por transporte ou por mesmo tamanho de chapa que se tem em estoque, as marmoradeiras fazem um corte no meio. Uma atenção é para a área seca e área molhada. Essa bancada aqui não é uma bancada de lavar louça, de preparo de alimentos, ela é uma bancada de apoio para café, para receber um alimento que vem da produção. A única parte aqui molhada que tem é dessa pia de mãos, que a vigilância sanitária exige. Então, a gente não fez área molhada e área seca, mas é possível fazer com porcelanato. Sim, a gente consegue fazer um desnível. Perfeitamente a gente consegue ter o isolamento de água para a água não escorrer. Se vocês repararem, a meia esquadria ela ficou perfeita. O acabamento está incrível. Gostei muito do resultado final. Uma curiosidade da fixação é que a gente tem que fazer uma estruturação mais precisa. Então, se vocês perguntarem quantos ferros tem de sustentação aqui, né? Que a gente chama aqui em Fortaleza de cachorrinho, popularmente. A gente tem um nesse canto, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou bem firme. Por quê? O apoio precisa ser maior porque o porcelanato é mais fino. Esse porcelanato aqui ainda não é um slim, né? Um slim eu acho, nem aconselho tanto fazer bancada de porcelanato, porque é muito fino. Só se a gente fizer uma base por dentro para estruturar esse porcelanato. Nesse caso aqui tá só o porcelanato e dentro tem os ferros sustentando. Então a cada uma peça de 1,20 a gente usou 3 cachorrinhos de sustentação. Então essa bancada tá bem firme. Talvez se a gente fosse trabalhar com a pedra, a gente não ia precisar colocar esses 3, talvez só 2 a cada 1 metro, 1,20 m. Aí eu lhe pergunto, René, mas por que você não usou a bancada branca de pedra? Hoje no mercado, esse mármore, com esses veios, com essa aparência, ele é bem caro comparado a esse porcelanato. Levando em consideração também que ele é poroso. Para uma área que precisa de uma higiene alta, né, que precisa de uma limpeza, que não é legal ter aquele aspecto de sujo, porcelanato, a gente não tem esses poros, né? Essa aqui é uma bancada polida, meio que vitrificada, então esmaltada, né? A gente não consegue ver a sujeira de jeito nenhum. E levando em consideração o metro quadrado também, né? Dele é bem mais em conta do que o da pedra. Alguns marmoristas vão cobrar um valor mais alto de mão de obra para fazer a bancada de porcelanato. Então tem que ver esse custo-benefício, certo? É bom sempre orçar as duas peças, porque varia de região para região, de empresa para empresa. Precisa sim de um cuidado maior para a fabricação das
bancadas de porcelanato. E é isso. Especifiquei, vou continuar especificando, aprovo, tá? Mas tem que ter um certo cuidado aí, então se atentem para as especificações. A gente se fala aí no próximo vídeo. Curte, compartilha, comenta e ativa as notificações. Valeu!